Boa noite a todos. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é com muita alegria e satisfação que estou por uma segunda vez aqui na igreja, na congregação, o que nos deixa muito feliz de estar com os irmãos, com mais uma parte desta família. Isso muito nos alegra. E estarmos reunidos neste dia especial que Deus, em sua palavra, deixou para que nos reuníssemos para a glória do seu nome, para juntos cultuá-lo, juntos lembrar dos seus benefícios e juntos, todos como uma família da fé, desfrutarmos deste Deus maravilhoso em sua presença, capitaneados, dirigidos, iluminados pelo seu Santo Espírito. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, capítulo 5 de Deuteronômio, capítulo 5, do verso 12 ao verso 15. Do verso 12 ao verso 15, texto de Deuteronômio. Os irmãos, nós passaremos algum tempo ouvindo a exposição da palavra. Faz bem para o seu organismo, fará bem para você, o seu corpo, ficar um pouco de pé. Você sabe que os nossos membros inferiores e os seus vasos capilares precisam desta movimentação para que o sangue possa fluir, que você não sinta ao final do culto um cansaço extremo devido a muito tempo sentado ou muito tempo em pé. E isso evita também varizes e outros problemas de saúde. Então, apenas por isso, não por uma questão de reverência, porque reverência não tem nada a ver com a posição que você fica na igreja. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras, capítulo 5, a partir do verso 12, de Deuteronômio. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, chegamos nesse momento diante da Tua palavra e em Tua presença. Já ouvimos, Senhor, a Tua palavra nessa noite, através dos cânticos em honra ao Teu glorioso nome, através das leituras e da oferta de nossas primícias, Senhor, para Ti. E agora, nesse momento, nos achegamos com temor e tremor diante da Tua palavra, pois sabemos, somos conscientes de quem Tu és, Senhor. E quem somos nós? Somos o Teu povo, comprado pelo Teu sangue, lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Somos conscientes do que precisamos a cada dia. Precisamos da Tua palavra, Senhor. Precisamos desfrutar a Tua presença. Precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Por isso, nesse momento, colocamos nossa boca no pó e pedimos que o Teu Santo Espírito me oriente como instrumento Teu, Senhor. Aleluia. Que não seja aquilo que estudei, que preparei, Senhor, que não seja um exercício intelectual neste momento, mas seja uma experiência de convívio, uma experiência de adorador em espírito e em verdade, uma experiência diante do Teu Santo Espírito neste momento. Nos alimenta pela Tua palavra. Nessa noite eu preciso ouvir a Tua palavra. Este povo aqui reunido precisa da Tua palavra. Amém. Fala no coração deste povo aqui reunido,
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados irmãos. No dia 30 de junho de 2002, no International Stadium, em Yokohama, no Japão, com 2 gols de Ronaldo Fenômeno, o Brasil sagrou-se pentacampeão mundial. Um feito histórico, entrou para a história, a única seleção até agora pentacampeão mundial. O jogo começou às 20 horas no horário do Japão, às 8 horas da manhã no horário de Brasília. Mas as transmissões do jogo duraram até meio-dia e alguns canais de televisão perdurou a tarde inteira. Que dia memorável! Que boa memória recordarmos no tempo que nossa seleção nos dava alegria. O problema, nesta manhã, as igrejas evangélicas da minha cidade cancelaram a escola dominical para que os irmãos pudessem assistir o jogo. Algumas transferiram a escola dominical para a tarde, para que os irmãos pudessem assistir o jogo, comemorarem e festejarem aquela conquista da seleção. Onde você estava nesse dia? Onde eu estava nesse dia? É correto? Isso é o certo? O que ganhamos? Que edificação nos trouxe? Que vantagem espiritual trouxe para a nossa vida deixarmos a escola dominical, deixarmos o dia do Senhor para outra tarefa? Meus irmãos, o dia do Senhor é do Senhor. Por isso, nessa noite, gostaríamos de meditar nesse tema, o deleitoso dia do Senhor, e trazer nesses minutos que passaremos juntos uma reflexão sobre aquilo que o Senhor determinou em sua palavra, para que cumpríssemos em nossa vida e nos deleitamos neste preceito do Senhor, podermos crescer, termos uma experiência extraordinária com Deus e sermos um povo de fato diferente. Não por nosso linguajar, não por nosso jeito de vestir, mas pelos nossos princípios pautados na palavra de Deus. O dia do Senhor pertence ao Senhor. Nos nossos símbolos de fé, breve catecismo, encontraremos as questões das perguntas de número 57 a 61, tratando deste tema, o dia do Senhor. No Catecismo Maior, a partir da questão de número 115, este nosso símbolo de fé tratará desta questão. E também ainda na Confissão de Fé de Westminster, um dos nossos maiores símbolos de fé, capítulo 19 da Confissão, nos trará um estudo preciso sobre este dia, como devemos viver, como devemos nos portar, como devemos nos apropriar desse dia que Deus preceitua, feito para o homem, mas pertence a Deus. Trabalhar com sábado, e nessa noite tentarei fazer uma sutil diferença entre o Shabat e sábado. Há diferença, por incrível que pareça, entre Shabat e sábado. Aí eu até recomendo a leitura do livro de Dr. D. Carson, do Shabat ao Sábado Cristão. Excelente livro de leitura, uma profunda pesquisa. Eu apenas destaco a nota negativa no pensamento que ele tem sobre os puritanos, pensamento errôneo. Gostaria de, nessa noite, juntos olhando para a palavra de Deus, pensarmos um pouco nisso que Deus nos deu, nos preceitua. O que significa? O que estamos fazendo nesse dia? Como estamos vivendo? Primeira coisa que nós podemos extrair, meus irmãos, e pensarmos na palavra de Deus sobre esse dia, é que o Shabat faz referência à ordem da criação.
A primeira vez que o Shabat é citado na Bíblia é no Gênesis capítulo 2, versículo 3, quando na ordem da criação, o nosso Deus Criador vai preceituar o seguinte: e abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nos diz a palavra do Senhor, nos ensina a palavra do Senhor, que em 6 dias Deus criou todas as coisas que existem. Criou os céus, o universo, toda essa dimensão existencial que nós conhecemos foram criadas em 6 dias. E no sétimo dia Deus descansou. Esse texto ele é um desafio para a interpretação. Era um desafio para nós, porque é citado na Bíblia, principalmente no Salmo 121, versículo 3, que Deus não se cansa, Deus não dorme, não dormita, Deus é incansável, Ele está sempre, em todos os momentos, agindo, trabalhando. Ainda também, em João capítulo 5, Jesus falando acerca do sábado, quando ele foi criticado, ele vai dizer: olha, meu Pai trabalha hoje, até agora, eu também trabalho. Então o texto de Gênesis não está significando uma inércia de Deus, não está significando que Deus ficou inativo, na ociosidade, sem nada fazer. O texto não está nos dizendo isso. Aqui aparece o primeiro conceito, Shabat, não ainda como conceito sábado, que vai ser melhor trabalhado no decorrer da história judaica, na preceituação da lei, quando a lei torna-se normativa, e principalmente na regulação da lei, o Shabat vai ficar regulado e vai ter esse conceito de sábado. Mas aqui no Gênesis, o texto não fala de um cessar. Esse descanso registrado no Gênesis é cessamento. Shabat aqui é cessar. Deus executou a sua tarefa criadora em 6 dias. E essa tarefa criadora ele cessa no 7º dia, mas ele continua trabalhando, porque o texto diz que Deus está trabalhando. O texto não fala que Deus não trabalha. Veja que no 7º dia Deus está trabalhando. Deus está santificando e abençoando o 7º dia. Deus não para de trabalhar nunca. Ele parou, ele cessou a seu ato, o seu atributo criador do universo, das coisas criadas, de sua dimensão, ele cessa. E esse é o primeiro conceito que nós temos do Shabat, cessar. E esse conceito análogo em todas as escrituras, vai ser sempre análogo em toda a escritura, quando se relacionar ao Shabat, ao sábado, vai ser sempre uma ideia análoga ao ato criador de Deus. Assim como Deus cessou a atividade criadora, para o bem da criação, e em especial da primura da criação que era o homem, para o bem do homem, é bom, faz bem, é saudável que ele cesse as suas atividades, para que tenha um dia diferente, um dia de repouso, um dia agradável, um dia de deleite. Mas esse dia de deleite não é um dia ocioso, não é um dia negligente, não é um dia de inatividade. Esse dia de repouso é para que você possa contemplar o Criador, para que você possa perceber o Criador, para que você possa desfrutar do Criador. Esse é o conceito inicial, que a criatura cesse a sua obra de cuidado consigo mesmo, de conquistas, de construções, de edificações, cesse, e o 7º dia dedique para apreciar o Criador, para descanso, deleite. Esse é o primeiro conceito que o Shabat nos traz, que essa ideia dos Salmos nos traz, essa analogia à cessação de Deus. O homem deve também cessar suas atividades para repousar em Deus, repousar em Deus. Meus irmãos,
nós vemos aqui, percebemos que o conceito do sábado é anterior à lei. Faz parte, está lá no princípio da criação. Era anterior à lei. Porque futuramente essa questão vai ser um tormento da lei. Mas inicialmente ela é anterior à lei, ela precede a lei. Foi estabelecida lá no Gênesis. E esse conceito, irmão, vai sendo perdido com o tempo, vai tomando outras dimensões, vai trazendo para o homem dificuldades, vai sendo esquecido pelo homem. Deus equivocou-se? A sua lei estava equivocada? O seu mandamento está equivocado? De forma alguma. Por causa do pecado é que o homem não consegue obedecer às determinações de Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. O pecado nos faz com que não tenhamos condições de obedecer aquilo que Deus nos preceitua. Seguindo, caminhando um pouco, meus irmãos, pensando ainda neste conceito, nós vamos encontrar em segundo lugar, encontramos o Shabat como uma exigência divina. No Gênesis capítulo 2, a partir do verso 3, o Shabat é uma referência divina, é uma referência à ordem da criação. E como é uma referência à ordem da criação, deve ser uma referência à nossa maneira de viver. Assim como Deus criou em 6 dias, 6 dias nós temos para trabalhar, para construir, para desenvolver, para conquistar, para nos manter, para prosperar. E um dia para nos lembrarmos do Criador de maneira especial. Mas caminhando no texto, capítulo 20 de Gênesis, verso 8 a 11, e o verso de Deuteronômio é uma repetição, mas no Êxodo capítulo 20, dos versos 8 ao 11, o Shabat agora, ele é descrito como uma exigência normativa, prescritiva de Deus. Agora, o Shabat é uma exigência normativa, ele vai entrar na norma, ele vai ser uma prescrição legislativa, está no judiciário da lei. Ele agora começa, Deus prescreve em sua lei com fortes argumentos, e o texto diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meus queridos irmãos, agora o Shabat faz parte da lei, essa lei que vai ser repetida em Levítico capítulo 19, versículo 30. Também Deuteronômio, como lemos na abertura da pregação, 5:12 em diante. Agora é estabelecido a lei do Senhor, é regulamentado, o sábado passa a ser uma regulamentação. Isso está acontecendo porque passou-se desde a entrada de Jacó no Egito até este momento, passou-se 430 anos. E a semana egípcia era diferente da semana hebraica, ou da semana que nós estamos acostumados em nosso tempo moderno. No Egito, os hebreus aprenderam uma semana de 10 dias, 9 dias de trabalho e 1 de descanso, de acordo com a cultura e a religião egípcia. Eles, durante esses 4 séculos, mais de 4 séculos no Egito, esqueceram o Shabat, esqueceram do sábado. Foi preciso Moisés, orientado por Deus, restaurar este princípio, este conceito, esta preceituação de Deus. Agora no Sinai,
ao receber a lei, ao receber o decálogo, as 10 palavras, e gostaria que os irmãos lembrassem que a lei não são os 10 mandamentos, a lei são 613 mandamentos. Aqui está a essência da lei, a vitrine da lei é os 10 mandamentos, porque depois seguirá a regulamentação das leis. Então, na vitrine da lei, nas 10 palavras, nos 10 mandamentos, Deus vai estabelecer o Shabat como uma lei normativa, está descrita, preceituada, está aqui no nosso judiciário, na nossa legislação. Dedo de Deus escreveu. Irmãos, e por que isso? Porque essa agora manifestação tão forte de Deus acerca do sétimo dia, por causa de algumas dimensões que nós vivemos. Se os irmãos puderem perceber no texto que nós lemos, principalmente o verso 10, a obediência a esse dia está abarcando, está premiando a dimensão sociológica do homem. Veja que coisa interessante. Não é apenas o homem, você que não deve fazer nenhum trabalho nesse dia, mas ele abarca a condição sociológica, o teu funcionário, o teu servidor. Ele vai mais além. Veja como a sociologia de Deus na lei, ela não deixa ninguém de fora. O escravo, abarcava teu escravo, tirava você o direito de exigir do seu escravo trabalhar naquele dia. O escravo merece o descanso do sétimo dia. Abarca até uma questão econômica, porque você nesses 6 dias teve condição de prosperar, de conquistar, de ganhar teu pão e de aumentar tuas posses, mas nesse dia não. Então a dimensão espiritual. Cessa o teu desejo de ganância, o teu desejo de conquistar, de fazer, de produzir. É um dia para que você pare, para que você deixe essa dimensão mesquinha da existência material e viva, transpire, desfrute de uma experiência espiritual. Abrange até uma questão ecológica. Veja que até os animais deveriam ser deixados em paz. Até os animais precisavam ser deixados em paz. Sendo que o conceito do Shabat não é um conceito de um dia apenas. Por isso que há uma diferença de sábado para Shabat, porque o Shabat, ele vai abranger um mês sabático, um ano sabático, e a cada 50 anos, 2 anos sabáticos, onde se deixaria a natureza em paz. A terra agricultável não trabalharia uma lavoura nela para que ela pudesse descansar. E sabemos hoje pela ciência que esse método de Deus faz bem à natureza. Isso aí, irmãos, nada mais é do que uma vivência sustentável. Do que é você ter, justamente Deus sabia da ecologia, Deus entendia de ecologia, Deus entendia de vida sustentável, porque esse método deixava que a terra recuperasse os seus nutrientes. Mas aqui, trazendo para o sétimo dia, a preceituação desse sétimo dia abrange todas essas dimensões da nossa existência, a dimensão sociológica, a dimensão econômica, a dimensão da natureza ecológica e a dimensão espiritual. O interessante é que essa lei, essa prescrição da lei, ela recai sobre quem tem liderança. Ela recai com mais força sobre quem tem liderança. Se você prestar atenção no verso 10, que nós lemos, é uma lei que parece esse mandamento, o 4º mandamento, nos dá a impressão que está falando para quem tem autoridade, para o pai de família, para o patrão, para o governante, para aquele que detém autoridade. Você não deve trabalhar, nem deve permitir que aqueles que estão sobre as suas ordens trabalhem. É um mandamento que recai com mais força em quem tem autoridade, quem tem alguém submisso a ele. Você não vai trabalhar,
Mas não é só isso. Você não deve permitir que aqueles que estão sobre a sua guarda trabalhem. Você vai desfrutar e vai permitir que teu filho, que a tua esposa, teus filhos, teus funcionários, teus empregados, teus animais, a tua terra também desfrute desse dia. Deus não deixa ninguém de fora, né? Deus é maravilhoso, que a bênção do Senhor não deixa ninguém de fora. O Shabat visava o fim, freava a exploração do homem pelo homem. O Shabat também visava ser um dia de deleite e não de tormento. Por que estamos falando isso? Porque, irmãos, o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, os rabinos e mestres da lei vão começar a interpretar estes mandamentos, interpretar a lei, e vão trazer interpretações próprias. Começa a se formar as escolas teológicas hebraicas, escola de Shammai, escola de Hillel. As escolas começam, os rabinos e os mestres, os doutores da lei, vão começar a interpretar e dar interpretações até esdrúxulas. E no tempo de Cristo, esse sábado vai ser um tormento. E quando Cristo estava em seu ministério, o sábado se tornará um tormento. Se perguntava o que se podia fazer ou não no dia de sábado. Perguntaram a quem estuda a palavra, se perguntavam os rabinos. E as interpretações eram complicadas, irmãos. Quando os irmãos leem que Jesus critica a tradição judaica, havia dois grandes livros de tradição oral e de interpretação da lei. Um livro chamado Misnar e um outro livro chamado Haggadah. São os livros das interpretações, chamado também livros das tradições. Havia outros dois livros que não tinham a importância teológica desses, mas eram extremamente úteis e respeitados, e se buscava nele interpretações e respostas para as suas angústias. Um livro pertencente a uma seita dos essênios, aqueles monges do deserto que fugiram do convívio social e criaram uma comunidade no deserto, de onde em 1950, 48 a 50, foi encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. E também havia o livro dos Jubileus, escrito por rabinos também. E eles continham interpretações variadas do que você podia ou não podia fazer no dia de sábado. Pasmem, irmãos, na Misná e na Haggadah, havia, no tempo de Cristo, 1526 proibições no dia de sábado. 1526 proibições no dia de sábado. Por isso que no ministério de Cristo ele foi tantas vezes confrontado com perguntas e ardis capciosos para fazê-lo entrar em contradição e aqueles seus inimigos terem do que o acusar. Como, por exemplo, a gente vê no capítulo 12 de Mateus, quando um fariseu pergunta a ele: é lícito curar no dia de sábado? Jesus estava na sinagoga, era sábado, havia um homem ali com a mão ressequida, e o fariseu pergunta: Jesus está ensinando, veja que privilégio, Jesus está na sinagoga, Jesus está ministrando a palavra, veja que privilégio, o que nós não daríamos para estar quedados aos pés de Cristo como Maria, ouvindo do próprio Cristo a explicação da palavra. Mas aqueles fariseus estavam ali urdindo tramas, com perguntas capciosas para fazer Cristo entrar em contradição e tê-lo de que o acusar. E diz: é lícito curar no dia de sábado? Na lei de Moisés não diz isso. A lei de Moisés diz que um médico podia atender casos de vida ou morte. Mas se fosse um caso corriqueiro, o médico deveria mandar o doente para casa e voltar no outro dia. Não fazer o atendimento ambulatório normal num dia de sábado. Mas quem estava na sinagoga não era um médico. Quem estava na sinagoga não era um enfermeiro, não era um psicólogo, não era nenhum
desses nobres profissionais que tanto nos ajuda na área da saúde, quem estava na sinagoga naquele dia, era o Rei dos Reis, o Deus encarnado, era o Senhor do sábado. No texto anterior a esse, ele vai dizer, e principalmente em Marcos capítulo 2, versos 26 a 28, vai dizer, eu sou o Senhor do sábado. No tempo de Cristo, então, o Shabat era um tormento. O Shabat era um tormento. A prescrição dos livros das tradições dizia até quantos metros você poderia andar no dia de sábado. Você só poderia andar 660 metros. O pior, irmãos, é que não havia um consenso. Você se perguntava a um rabino, ele dizia, não, você pode andar 1 quilômetro. Outro diria, não, você pode andar até 5 quilômetros. Outro dizia, não, você pode andar 5 quilômetros desde que não carregue nenhum pacote, nada. Outro dizia, não, você pode andar, pode carregar um pacote só 1 quilômetro. O que acontece é que, no geral, se você precisasse andar um pouco mais, tinha que pagar uma multa para poder continuar andando, se precisasse, houvesse uma necessidade. Havia interpretações estranhíssimas, como, por exemplo, o livro do Jubileu vai dizer que no dia de sábado, até o inferno parava, seus tormentos eram parados, havia um refrigério no inferno, no dia de sábado, e no céu tudo parava também, até Deus parava no céu no dia de sábado. Desculpem o que eu vou dizer, está sendo gravado depois. Desculpem o que eu vou dizer, mas no livro dos Essênios havia uma prescrição que dizia que no sábado, a sua necessidade fisiológica, você não era permitido no dia de sábado. Porque Jesus foi acusado quando curou o cego, que fez lodo com a saliva. Porque na interpretação do livro das tradições, você misturar qualquer coisa é um trabalho e não poderia fazer no dia de sábado. Uma água com açúcar você não podia. Ligar o fogão para esquentar a comida não pode. Tomar banho não pode. Havia 1526 proibições. Então aquilo que era um dia deleitoso, um dia de prazer, um dia de alegria, um dia pelo qual você ansiava chegar para poder desfrutar desse dia, virou uma agonia. Meu Deus, amanhã é sábado, misericórdia. Misericórdia, o que é que a gente vai fazer? Amanhã é sábado. Mas em terceiro lugar, o que eu queria falar dessa noite, não gostaria de me ater na problemática do sábado. Em terceiro lugar, gostaria nessa noite de falar que o Shabat, sábado, faz parte dos preceitos de Deus para nós cristãos. Essa problemática do sábado, no tempo de Cristo, Jesus nos libertou de tudo isso. Mas o que acontece, irmãos, o que acontece é que o preceito sabático não foi excluído da palavra de Deus. O princípio do sábado não foi eliminado pelo Novo Testamento. O conceito do sábado não foi desprezado por Cristo, nem pela igreja primitiva. E esse princípio do sábado, ele permanece eterno e como uma regra, um mandamento de Deus para a vida do cristão. Aí é que a coisa pega. Aí é onde nós estamos errando tanto, irmãos. Porque este princípio, este mandamento, é para nós obedecermos hoje. Mas primeiro eu gostaria que você visse o conflito de Jesus com o sábado. E o conflito de Cristo com o sábado, Cristo vai curar um cego de nascença, Cristo vai curar o homem da mão ressequida, Cristo vai curar a mulher que estava há 18 anos encurvada em dia de sábado na sinagoga, Cristo vai curar em dia de sábado, vai curar o homem que sofria de tetraplegia, que ficava no poço de Betesda e ninguém podia levá-lo para ser curado. Cristo vai recriminar o conceito, a aplicação, a interpretação
dos fariseus e dos doutores da lei quanto ao sábado, que transformou o dia de alegria, um dia de tristeza, um dia de deleite, um dia de tormento, um dia de satisfação e um dia de desprezo, numa agonia. Cristo vai criticar tudo isso, mas a grande questão teológica para nós é que o sábado era uma sombra que vai ser iluminada pelo próprio Cristo. Desde quando Deus apontou lá no Gênesis, o descanso, o Shabat, fazia referência a Cristo. Desde Gênesis capítulo 2, versículo 3, era uma referência a Cristo. E tudo isso na lei, que a lei vai trabalhando, que vai ruminando, o sábado é um apontamento para Cristo. Por isso que Paulo em Colossenses vai dizer sombra, é sombra do Cristo. Irmãos, Jesus é o nosso sábado, no conceito mais profundo da teologia. Jesus é o nosso sábado. Jesus é que veio trazer o descanso, porque nós estávamos, irmãos, perdidos, desgarrados. Jesus é o nosso sábado, é em Jesus que nós descansamos, é em Jesus que nós confiamos, é em Jesus que nós esperamos. O conceito mais profundo sobre o sábado se cumpre em Cristo, Ele é o nosso descanso. É só você estudar o capítulo 4 da carta de Hebreus, que o texto do capítulo 4 se explica por si só, quando ali apresenta que Jesus Cristo é o nosso sábado. Então, irmãos, o que Jesus trouxe para nós é que a nossa vida agora deve ser um eterno sábado, permanentemente nos deleitando em sua presença, permanentemente desfrutando de suas conquistas, permanentemente vivendo a sua presença em nós. Ele é o nosso sábado. Não precisamos dessas prescrições esdrúxulas e estranhas que os judeus faziam. Mas, irmãos, com a aplicação desta mensagem, temos alguns problemas que precisamos resolver nesta noite. O preceito continua. Jesus é nosso sábado no conceito mais profundo da teologia reformada, na teologia bíblica e na teologia reformada. Mas o mandamento de obedecermos um dia permanece. O nosso sábado é o domingo. Nosso sábado é o domingo. Não há problema nenhum. É bíblico, irmãos. É bíblico. Pois o sábado, no 7º dia, representou a antiga aliança. E o sábado, no 7º dia, também representa sempre o fracasso do homem. Agora, na dispensação da graça, o dia para relembrarmos e nos deleitarmos com intensidade, refrearmos nossas atividades e desfrutar desse dia com intensidade, prazer, alegria, é o domingo. Eu vou lhe dar algumas razões para isso. Eu sei que esse tema não se exaure com uma pregação de 40 minutos. Esse tema é para ser estudado um mês inteiro. Mas eu vou lhe dar alguns caminhos, vou lhe dar algumas ferramentas. Por que o domingo, irmãos? Eu vou lhe dar 4 argumentações. Mas a primeira argumentação já servia por todas. Por que o domingo é o nosso Shabá? Porque Jesus ressuscitou ao primeiro dia. Cumprindo a lei, ele permanece na mansão dos mortos no sábado, porque era a antiga aliança, era a sombra das coisas que viria, mas ao raiar do primeiro dia, uma nova era estabelecida para aquele que crê, uma nova era, a era da ressurreição, aonde tudo é cumprido, aonde está para nós a maior esperança que nós almejamos. Paulo vai dizer, olha, sem a ressurreição, se a ressurreição não tivesse existido, seríamos os mais infelizes dos homens. Mas a ressurreição é uma realidade, e ela é estabelecida no primeiro dia da semana. Segundo argumento que eu vou lhe dar, a fundação da igreja.
o dia que o Espírito Santo batiza a igreja, é derramado na igreja, naquela reunião onde estavam 120 discípulos, capitaneados pelos apóstolos, por Pedro e os demais apóstolos. O Espírito Santo vem inaugurando a igreja proativamente. É o primeiro dia da semana. Ressurreição, inauguração da igreja, descida do Espírito Santo, primeiro dia da semana. Posso dizer mais, a igreja primitiva, ao celebrar o nosso mais profundo ato litúrgico, que é a Santa Ceia, quando a igreja se reunia para celebrar essa mais profunda experiência com o divino através da liturgia de um ato litúrgico, a igreja se reunia aos domingos, no primeiro dia da semana. Você pode ver em 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do verso 1, no primeiro dia da semana. Você pode ver em Atos, capítulo 20. Você pode ver em Atos, capítulo 20. É no primeiro dia da semana, quando Paulo celebra a ceia, e aonde Eutico ficou na janela, olhava o mundo e escutava a pregação, um pouquinho a rua e um pouquinho a pregação, deu sono, Paulo pregava, né? Paulo ia-se embora na pregação, e nesse dia ele pregou a noite toda, o camarada cai da janela, Eutico, cujo nome significa homem de muita sorte, e teve sorte mesmo, porque Paulo estava ali, desceu, ressuscitou ele, disse, não, bora voltar que a pregação continua, e continuou a noite toda. E era um culto de Santa Ceia, primeiro dia da semana. Não era por acaso, porque alguns vão dizer, não, é porque ele tinha que embarcar no outro dia. Não, ele passou 8 dias ali, esperou o primeiro dia da semana para celebrar a Santa Ceia. Vou lhe dar um quarto argumento. A revelação final, a revelação do Apocalipse, se dá ao primeiro dia da semana, que no texto é chamado Dia do Senhor. Era assim que a igreja primitiva se referia ao domingo, Dia do Senhor, o dia onde o Senhor ressuscitou, o dia que o Senhor nos libertou das garras da morte. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do verso 55, ó morte, onde está o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vitória. Cristo ressuscita no primeiro dia, a igreja é estabelecida no primeiro dia, a Santa Ceia é comemorada no primeiro dia, é desfrutada no primeiro dia, a revelação do Apocalipse, a revelação para a nossa segurança de fé, é dada aos homens, através do apóstolo João, no primeiro dia da semana. Eu concluo, meus irmãos, com alguns desafios. Eu concluo essa breve meditação com alguns desafios. O que estamos fazendo com o domingo? O primeiro dia da semana, o nosso Shabá. O que estamos fazendo? Nos nossos símbolos de fé, nos ensina, nos preceitua e nos dá um norte, o que fazer e o que não fazer. Salmo 92 nos dá a teologia bíblica do que fazer e o que não fazer no dia de sábado, no nosso sábado, no nosso Shabat, que no caso é o primeiro dia da semana. Irmãos, precisamos levar a sério esse dia. Esse dia não foi feito para estarmos jogando bola. Esse dia não foi feito para a gente gastar o dia inteiro assistindo séries de televisão. Esse dia não foi feito para a gente perder com palavras vãs, porque a Bíblia ensina que nesse dia nós devemos evitar até as palavras vãs. Você vai ficar sem fazer nada? Não, esse dia é para trabalharmos a obra da piedade. Devemos trabalhar na obra da piedade desse dia e dedicarmos esse dia exclusivamente para adorarmos o Senhor. Não é ficar 24 horas na igreja, meus irmãos, mas na sua casa. É um dia para que você, no momento que você estiver em casa, você edificar-se com a sua família nesse dia. É você comparecer na igreja.
Você tem que cessar as suas atividades, a não ser que você seja um médico, um policial, ou naquele dia esteja sob ordem, e você tem que, sob ordem, trabalhar naquele dia, você está dispensado. Mas se você pode, irmãos, e você negligencia esse dia, é pecado. É o nosso Shabá. Primeiro dia da semana é o nosso Shabá, é o nosso sábado. Precisamos dedicar esse dia exclusivamente a Deus, para o nosso deleite, para desfrutarmos, para descansar dos nossos afazeres. A Bíblia nos ensina que cuidado até com os pensamentos. Há um camarada que não ia para a escola dominical, presbítero, quando foi questionado, não posso ir, por quê? Porque no domingo eu vou lavar roupa. Outro disse, diácono, quando eu pressionei um diácono, meu irmão, sinto falta de você no domingo. Não é que eu seja um policial da igreja, é que eu sinto falta de você, meu irmão. O que você está fazendo? Não, eu estou lavando meu carro. Meu irmão, domingo não é dia para isso, lave de noite, lave de madrugada. Se está falta de mulheres na igreja, não, estou fazendo almoço, coma frio, coma sanduíche, mas domingo não é dia para você. E está se dedicando desse jeito. Olha, a mulher sábia edifica a sua casa. Prepare a comida no sábado. O que é que tem no domingo a gente comer uma comida mais leve, mais... É claro, irmã, que se seu marido não é evangélico, não partilha disso, é claro que Deus não vai exigir isso de você. Mas se a família é na igreja, meus irmãos, Deus exige isso de você. Programe o seu domingo para que você tenha tempo de estar de manhã cultuando o Senhor, à noite cultuando o Senhor, descanse durante o dia, tenha boas conversas, desligue mais a televisão e converse em família. Converse, pais com filhos, maridos. Interessante que depois de 5 anos de casado, a comunicação entre o casal é monóloga. Sim, não, sim. Aproveite esse dia para conversar. Tira a tarde para dar um passeio com a família, desfrutando do que o Senhor nos proporcionou. Estejam na igreja. Por que, irmãos, estou enfatizando? Porque Hebreus, que fala muito sobre isso, diz, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não deixamos de congregar, irmãos. Como é que deve ser a nossa semana? A gente deve, desde a segunda, a gente deve estar ansiando pelo domingo. Segunda, mas domingo estaremos na igreja juntos. Terça-feira, você ansiando pelo domingo. Quarta-feira, esse dia deve ser um dia em que a gente fique ansioso por ele. Por quê? Para revermos, irmãos, nos rever. Para estarmos juntos, para nos fraternizarmos, para juntos adorarmos o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus comunitário, não é um Deus de você estar sozinho em casa, é um Deus comunitário. Ele fala na igreja. Deus não tem plano B, Deus não trabalha com desigrejado não, meus irmãos, Deus não trabalha com desigrejado não, Deus não trabalha com você em casa sozinho não, Deus trabalha com a comunidade. Nós precisamos ansiar, eu quero estar na igreja, porque eu quero ver Maxwell, irmão, é porque eu esqueci teu nome, eu ia dizer teu nome, mas... Como? Amarildo, irmão Amarildo, perdoe. Quero ver Amarildo. Eu quero desfrutar aqui com os irmãos da presença do Senhor. Eu quero ver esses hinos, eu quero louvar ao Senhor com os hinos. Precisamos levar a sério esse dia, meus irmãos. O que estamos fazendo? Irmãos, eu botei um propósito na minha vida. Eu vou confessar, eu tenho vergonha, mas vou confessar para vocês uma coisa. Eu estou com muito vergonha de confessar isso, mas vou ter que confessar. Não posso ser hipócrita, né? Tenho muita vergonha, minha esposa está ali, ela não me deixa mentir, mente mais do que eu. Brincadeira, brincadeira, eu quero dormir hoje. E eu sei que no dia 30 de junho de 2002, eu também estava lá assistindo a Copa do Mundo. Eu também consenti que não tivesse escola dominical, fizemos à tarde. Mas, irmãos, me arrependo até hoje, porque nenhuma edificação trouxe para a minha vida. E coloquei um propósito na minha vida. Possa ter decisão de Copa do Mundo, possa ter o que for,
o meu domingo é dedicado ao Senhor em primeiro lugar, à minha família e a mim. Eu quero, como prescreve capítulo 58, versículo 13 e 14 de Isaías, devemos chamar esse dia de deleite, dia de prazer, dia de alegria, é dia de evangelizar, é dia de falar para as pessoas sobre Deus, sobre Jesus, é dia de falar sobre salvação, é dia de nos alegrarmos no Senhor. Irmãos, para encerrar, irmãos, a Bíblia não estabelece que a gente comemore Natal. Não tem nada na Bíblia dizendo que a gente comemore Natal. Pura tradição. Se a gente fizer um acordo e dizer, a nossa igreja não vai mais comemorar o Natal, irmãos, isso nem influi, nem contribui. A Bíblia não manda mais a gente comemorar a Páscoa. Isso passou, irmão. Passou. A Bíblia não manda mais comemorar a Páscoa. Mas a Bíblia ordena, prescreve, manda que a cada semana tenhamos um dia para nos reunir e comemorar a nossa salvação. Aleluia. Dia do Senhor é dia de juntos termos a alegria da salvação. O Senhor nos salvou, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado. Na cruz conquistou a salvação e na ressurreição garantiu, nos deu o Espírito Santo, irmãos. Somos um só corpo. Como é que eu não tenho alegria de estar aqui com você no domingo? Como é possível isso? Como eu não ter saudade da igreja? Como é que eu passo a semana sem ter saudade da igreja, saudade dos cânticos, um desejo pela pregação? Como? Se isso está acontecendo na sua vida, eu só tenho uma coisa para dizer para você: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo o fim dos tempos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.